Oi, Silas Malafaia, tudo bem? O vídeo desse biólogo trata de genética e orientação sexual. Resolvi checar as informações e descobri que ele distorceu os dados científicos. Ah, e o ser humano é um animal como outro qualquer, e isso acontece com a gente também. O sujeito é biólogo, mestre em genética, está cursando doutorado na Inglaterra. Ele sabe que o homem é bastante diferente de todos os outros animais. O homem tem inteligência e memória muito superior, tem linguagem, tem capacidade de planejamento, tem consciência, etc. Então ele não pode justificar o comportamento sexual na espécie humana com o de outros animais, mas ele vai mais adiante para justificar sua ideologia. Ele omite informações e manipula números. Posso garantir, com base numa literatura farta, que sim, existe uma contribuição dos genes na manifestação da orientação sexual. Não. A literatura que você usou não diz isto. Isso não é passível de ser negado mais. Já se acumulam muitos estudos. Dá uma olhada nessa tabela aqui. São estudos desde a década de 50 e em todos eles dá para ver que a concordância entre MZ, que são os gêmeos monozigóticos, ou seja, aqueles que são geneticamente idênticos, a concordância é sempre maior em todos os estudos até hoje do que a concordância entre gêmeos dizigóticos, que são os gêmeos que têm tanto similaridade genética quanto pares de irmãos que não são gêmeos. Por isso também são chamados de fraternos. Então, Agora você vai inventar números que não estão escritos no texto. 50 anos, 10 estudos. Média de concordância, em que nos monozigóticos um é gay e outro também. 47% dos casos. Aqui ele mostra como ele tem respeito pela ciência, pela verdade científica, pela estatística. Ele simplesmente somou os resultados de 10 estudos feitos em diferentes épocas, com diferentes amostras, e fez uma média aritmética. Ele conhece estatística. Ele já passou pela graduação, já passou pelo mestrado e agora está no doutorado. Ele está inventando um resultado para justificar sua tese. Engraçado é que ele ainda critica o outro debatedor. Vamos ver os outros gêmeos, dizigóticos, em que há menos similaridade genética. Concordância, um é gay, outro também. 13% dos casos. Logo, com mais similaridade genética, há maior probabilidade de que ambos sejam gays. Logo, há bases genéticas na orientação sexual. Simples assim. Não, não é tão simples assim. O autor da sua fonte fala desses estudos com gêmeos, mas cita que o primeiro estudo, da década de 50, apresentava sérios problemas metodológicos. Cita também que os estudos da década de 90 também apresentavam limitações metodológicas, e que o melhor estudo, já no ano de 2000, mostra baixa concordância de homossexualidade entre gêmeos monozigóticos. Você simplesmente omitiu essas informações. Ou então não leu. Você não leu os estudos e está opinando sobre eles, falando que não deram em nada. Então, não deram em nada por quê? De acordo com quem? De acordo com que argumentos? Mostre-nos, por favor. Bom, está aí o estudo, o capítulo que você leu. E já na introdução, olha o que o autor escreve. As influências genéticas e ambientais não foram claramente definidas pelos maiores estudos com gêmeos publicados até agora e produziram os resultados contraditórios. Está aí os estudos com gêmeos. Olha o que o autor diz. O estudo de 1952 tem vários defeitos metodológicos. Outros estudos também têm limitações metodológicas. O maior estudo tem baixa concordância entre monozigóticos e homossexualidade, apenas 24%. Aquele valor de 47% não está escrito aqui não. Agora olha a sua tabela, aquela que você mostrou ali atrás. Observe que os últimos estudos, de 2000 para cá, todos têm baixa concordância.
Agora, olhe o que o autor escreveu na conclusão do seu capítulo. Nesse momento, poucas conclusões podem ser afirmadas com exatidão sobre os determinantes genéticos e ambientais na orientação sexual. Simples assim. Que ordem sexual? Em mamíferos, o que acontece é que o sexo heterogamético, ou seja, que tem 2 cromossomos diferentes, cromossomos sexuais diferentes, é o masculino. Então, macho XY, fêmea XX. Mas, em borboletas, em aves, é o contrário. A fêmea é ZW e o macho é ZZ. Em alguns répteis, por exemplo, o sexo é determinado pela temperatura em que o ovo está. Depois desse show de informações relevantes, ele resolve falar sobre estatística. Eu fiquei bastante intrigado com essas estatísticas do Malafaia. Primeiro eu achei que era 46% de algum estudo que ele não citou e 54% de algum outro estudo que ele não citou também. Mas o que parece que ele fez foi que ele pegou 46% de um único estudo e os 54% é o resto. E esse estudo que eu achei, e é este aqui, não diz que 54% dos homossexuais escolheram ser homossexuais. Sendo bem objetivo, vamos ler o resumo do artigo. 46% dos homens homossexuais, em contraste com 7% dos homens heterossexuais, relataram abuso sexual homossexual. 22% das mulheres lésbicas, em contraste com 1% das mulheres heterossexuais, relataram abuso sexual homossexual. O artigo não diz que abuso sexual é determinante deste ou daquele comportamento sexual. No entanto, mostra uma clara relação estatística entre abuso sexual na infância e homossexualismo. Simplesmente isso. Olha, eu não quero mudar de assunto, mas se você vai negar uma teoria que é aceita pela esmagadora maioria dos profissionais da área que trabalham com biologia, eu acho que eu vou poder duvidar da sua capacidade de olhar para a questão da contribuição da genética para a orientação sexual. Eu acho que eu vou duvidar da sua imparcialidade, Malafaia. E eu vou duvidar também da sua formação e inclusive do seu respeito por informação científica e fontes científicas. Eu não tenho nenhuma lição de moral, porque ao contrário de você, pastor Silas Malafaia, eu não misturo os meus fatos como biólogo geneticista com a minha moral ou ética. Os fatos eu simplesmente aceito.